Olá, amigos do SEACLA, é com muita alegria que nos encontramos aqui para mais um estudo de quarta-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós ficamos com a incumbência de falar sobre a temática Porta Estreita. Esse simbolismo que Jesus traz, através da porta estreita e da porta larga. E nós precisamos entender o que ele quis dizer com o que é a porta estreita, o que é a porta larga, o porquê que nós precisamos passar pela porta estreita. Inicialmente, quando a gente pensa, em porta estreita e porta larga, vem logo uma imagem como essa aqui para nós, de uma porta bem estreitinha, bem pequena, uma porta larga, uma porta espaçosa, que dá para passar com facilidade. Na porta estreita, a gente passa com muita dificuldade. Na porta larga, bastante facilidade. Isso é o que vem na nossa mente inicialmente. E aí, qual foi então o ensinamento de Jesus sobre a porta estreita e a porta larga? Jesus diz então: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque a porta estreita é a porta apertada, e a estrada que conduz à vida é a estrada que conduz à vida. E poucos são os que acertam com ela. Isso se encontra em Mateus capítulo 7, item 13 e 14. Então, existem 4 tópicos aqui que é preciso que a gente esclareça. Jesus fala da porta estreita, da porta larga, da perdição e da vida. E nós precisamos entender o que é cada coisa, Então vamos lá. A perdição. Se a gente busca no dicionário, da língua portuguesa, perdição é imoralidade, é tentação, é se perder. E aí a gente fala assim, mas se perder como? A gente sabe que hoje em dia, nós, quando viemos para a Terra, podemos nos perder sim. Nos perder nos vícios, nas drogas, na bebida alcoólica, no tabagismo, no apego às coisas materiais, nos prazeres mundanos, no sexo desregrado, na desonestidade, em passar as pessoas para trás, em fazer a maldade, em ser criminoso, em violentar. Então existem várias formas de se perder aqui na Terra, E através da porta larga é possível então você se perder, de acordo com a afirmação de Jesus. E a porta estreita, que é aquela que dá a vida, A gente fica pensando o que seria a porta estreita. A porta estreita, ela vem ser o dever, a obrigação que nós temos, aquela responsabilidade que nós temos quando reencarnamos. Mas Clarissa, eu tenho responsabilidade de quê quando eu reencarno? Eu tenho, na verdade, deveres para com Deus, eu tenho deveres para com o meu próximo, eu tenho deveres para comigo mesmo. Essa é a única maneira da gente alcançar a vida. Deveres para com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar, respeitar, tolerar, ajudar, fazer a caridade ao meu próximo, auxiliar o máximo que eu puder. E, consequentemente, se eu estiver fazendo essas 2 coisas, eu estou me auxiliando verdadeiramente. E aí é a única maneira de eu alcançar a vida. E que vida é essa? A vida que Jesus se refere é a felicidade do espírito, é a felicidade espiritual. É a consciência tranquila de que eu estou fazendo aquilo tudo que eu preciso fazer. Porque se eu cumpro com os meus deveres com Deus, com o meu próximo e para comigo, eu tenho a consciência tranquila de que eu estou cumprindo com as minhas obrigações e as minhas responsabilidades. E aí, o Emmanuel, ele começa falando sobre a porta estreita. E ele traz umas colocações muito importantes sobre a porta estreita. Ele fala que a reencarnação
ela é necessária ao nosso progresso. E quando nós estamos, né, prontos para reencarnar no plano espiritual, nós sentamos com uma equipe de planejamento, né, reencarnatório, e essa equipe, junto com o nosso anjo da guarda, vai nos colocar todas as nossas situações, a família ao qual a gente vai reencarnar, quem vai ser meu pai, quem vai ser meu irmão, quem vai ser minha mãe, as situações que eu vou passar, os resgates que eu preciso fazer, né? Os meus comprometimentos com as leis. E nesse momento, a gente estima a porta estreita. A gente diz que vai passar pela porta estreita, que a gente vai buscar a porta estreita. A porta que é mais difícil de passar, que é a do cumprimento dos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. E aí, a gente consegue reconhecer a necessidade do sofrimento que purifica, a dor e o remédio. A gente consegue entender, a gente fala, né, do sacrifício que redime, que nós vamos nos sacrificar. A gente exalta o obstáculo e fala: o obstáculo ensina, ele traz lições importantes. E a dificuldade que enriquece a mente. Então, naquele momento, eu reconheço o valor da porta estreita e de todas as provas e expiações que eu irei passar aqui na Terra, os gêneros de provas e de expiações. E valorizo. Com a anuência, né, com a bondade divina, então é me dada a oportunidade de eu reencarnar por Deus. E eu, então, venho e reencarno. Para quê? Para que uma pessoa reencarna? Ela reencarna para evoluir moralmente, espiritualmente, através do serviço de retificação e aperfeiçoamento. Quer dizer, ela se corrige e se aperfeiçoa. E aí, a gente reconquistando, então, a existência terrena, que começa o grande problema. Porque alguns têm, devido, né, à questão do esquecimento do passado, né, e também dado o esquecimento do que aconteceu, desse momento de sentar com a espiritualidade, fechar, porque a gente não lembra como foi, mas a gente, no nosso íntimo, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Muitos acreditam que aqui a Terra é um paraíso de delícias, uma estação de prazeres. Esquece que aqui é um mundo de provas e expiações e que existe um porquê da pessoa estar reencarnada aqui, que ela não veio para cá para ficar só se refestelando. E muitos procuram as portas largas, né, por onde transitam as multidões. Então, a porta larga do vício, a porta larga das drogas, a porta larga da bebida alcoólica, a porta larga do apego às coisas materiais, dos prazeres mundanos, do sexo desregrado, da desonestidade, da criminalidade, da violência, a porta larga do apego às coisas, ao dinheiro em excesso, e vai entrando por essas portas, esquecendo do que veio para cá. Até porque nós temos uma cultura muito ruim de fugir da dificuldade e se enveredar pelo menor esforço. Então, tudo que é menor esforço, para mim, tá ótimo. Tudo que é dificuldade, eu não quero não. Não quero não. E aí, a gente teme o sacrifício, a gente tem medo de se sacrificar. A gente não quer ir se sacrificar, a gente só quer as nossas vantagens pessoais. A gente só quer, se eu tiver que escolher e usar o meu livre-arbítrio entre todo sábado ir para o centro fazer a sopa para matar a fome de muitos e todo sábado eu ir passear na minha casa de praia, eu vou todo sábado para minha casa de praia, porque é minha vantagem, são momentos prazerosos, eu só olho para mim. O egoísmo e o orgulho, eles levantam com muita força dentro de nós. E eu não quero me sacrificar para ajudar ninguém, né? Eu quero ficar longe de servir qualquer semelhante. Eu reclamo dos serviços de caridade, de ajuda. Estou perdendo tempo, né? Nós todos temos um passado
né? E esse passado tem avanços, né? E teve também desafios. Nós avançamos em algumas coisas e outras questões ainda precisamos avançar. E quando estamos aqui reencarnados nessa condição, nos enveredando por essas portas largas, né? É como se a gente estivesse no sono doentio do passado. O Emmanuel fala isso. E, na verdade, a gente perde o foco. A gente perde toda a nossa atenção do que a gente veio fazer aqui, perde tempo. Nós viemos para cá para evoluir, para realizar algo de útil e não menosprezar os compromissos assumidos, mas pelo contrário, a gente perde tempo, a gente não quer ser útil a ninguém, a gente deixa essas questões de espiritualidade, religiosidade para depois. E aí, o próprio Emmanuel fala que quase todos os homens em geral, eles só acordam desse sono terrível que se encontram, se despertam, quando a doença bate na porta, quando a enfermidade do corpo bate na porta. E geralmente já é mais para finalização da reencarnação. Tá? As pessoas, muitas vezes, ela está próximo das transformações da morte. E aí que ela vai despertar e vai pensar assim, o que eu fiz da minha vida? Ela fala assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu teria aproveitado o tempo perdido, eu teria feito a reforma íntima, eu teria trabalhado em prol de alguém, eu teria me dedicado à religião ao qual eu me matriculei, né? E aí assim, essas pessoas, né, a gente na verdade, quando a gente é acordado pela doença do corpo, a gente diz, poxa, eu queria tornar a viver no mundo de novo. Se eu pudesse, né, eu ia aproveitar meu tempo para mim ser humilde, ter paciência, ter fé, ser bom. Eu ia me devotar a auxiliar o próximo. Mas é tarde. E aí, a gente, na verdade, rogou a porta estreita quando estava para reencarnar. Pediu, por favor, que a gente tivesse momentos em que a gente pudesse dar testemunhos de cumprir com os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco. E nós, na hora em que precisávamos dar o testemunho, nós recuamos no instante justo, a gente não dá confiança para a porta estreita e segue e se envereda pela porta larga, que Jesus diz que muitos entram pela porta larga e poucos entram pela porta estreita. Né? E aí, assim, na verdade, é uma condição muito complicada, né? Essas portas largas, elas, na verdade, elas estão aí, mas é o livre-arbítrio nosso. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero da minha vida? Se eu quero seguir Jesus, eu vou precisar me sacrificar, eu vou ter que tomar minha cruz e segui-lo. Não vai ser fácil. Mas eu prefiro lutar para passar pela porta estreita do que enveredar pelas portas largas. E aí, eu trouxe uma história de uma pessoa que viveu no tempo de Jesus e que soube aproveitar o tempo dela e entrou pela porta estreita, que foi Maria de Magdala, ou Maria Madalena, que é a mesma pessoa. O nome dela era Maria Madalena, mas ela era chamada Maria de Magdala porque ela morava em Magdala, que era uma cidade. Maria de Magdala, ela na verdade, ela era uma cortesã, ela era uma mulher da vida, ela se entregou ao sexo desregrado, ela gostava dos enfeites luxuosos, de roupas, de dinheiro, do luxo, do sucesso, das músicas voluptuosas. Ela era uma mulher, uma prostituta na época, né? E uma prostituta de alta, né? Gostava muito da riqueza,
das coisas grandes. E aí o que acontece com ela? Ela ouviu as pregações, né, do Evangelho do Reino, não tão longe da vila principesca onde ela vivia. E ela se tomou de admiração por Jesus só de ter ouvido, né, as pregações do Evangelho. Aquilo ficou na cabeça dela e ela ficava pensando assim: gente, que novo amor é esse, apregoado por pescadores tão singelos, né? Apregoado por um homem tão puro, tão divino. Porque Jesus falava de um amor que ela não conhecia. Ela conhecia o amor mundano, o amor da terra, do envolvimento com vários homens, né? Daquela situação toda, mas ela não conhecia esse amor puro que Jesus pregava. E Jesus convidava os homens para uma vida nova, uma vida diferente. Maria era vazia, ela tinha um vazio existencial. Por quê? Porque as músicas voluptuosas, as roupas maravilhosas, o sexo desregrado, a prostituição, nada dava a ela, e que são tudo portas largas, um preenchimento íntimo, uma plenitude, um bem-estar interior no espírito. Depois de muitas hesitações, porque ela tinha medo de ir na casa de Simão Pedro, como é que eles iam recebê-la lá, porque ela sabia que ela era prostituta. Ela, tomada de muita força, ela vai ao encontro de Jesus na casa de Simão Pedro. E ela começa a falar, né, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro, né? Eu desejava ser das suas ovelhas. Como é que eu faço isso? Porque eu me encontro estéril, amargurada, né? Será que Deus me aceitaria? E aí, Jesus fala para ela: Maria, nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Né? E ele é um dos diálogos mais bonitos, eu aconselho vocês lerem, está no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, no capítulo 20, em que ele fala para ela levantar os olhos para o céu e ficar feliz no caminho, porque ela escutou a Boa Nova e a Boa Nova tocou o coração dela. E aí pergunta: você nunca viu a primavera dar flores em uma casa em ruínas? Né? Que você agora caminha sob uma nova luz, porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. E aí a conversa entre Jesus e Maria de Magdala é uma conversa muito bonita, de um diálogo muito bonito, né? Ele fala assim que somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Então ele diz: viver é saber se sacrificar. Então é preciso você se sacrificar, Maria. Você vai ter que mudar de vida. Você não vai poder ficar mais nessa vida mundana, nesses prazeres terrenos que você está. E aí ela diz então, né, Senhor, eu então, já finalizando o diálogo, eu vou renunciar a todos os prazeres transitórios do mundo, né, para adquirir esse amor celestial que o Senhor me ensinaste. E vou acolher os meus irmãos do mundo como filhos meus, porque ela não podia ter filhos. Como filhos meus, os aleijados, os leprosos, eu vou acolhê-los e vou cuidar deles. Num último momento, Jesus fala para ela a última frase que ele diz para ela: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Maria de Magdala sai desse momento com Cristo e faz uma verdadeira transformação, uma renúncia muito grande.
é uma dos personagens do Evangelho que faz uma renúncia, que faz uma reforma íntima muito grande. Ela realmente larga os prazeres mundanos, a prostituição, ela realmente larga as riquezas, o apego, aquela situação toda. E ela vai cuidar dos leprosos nos vales dos leprosos. Chegando nesses vales, ela levava tanto amor que quando ela o que ela fazia para aliviar, porque aquelas chagas doíam muito, né? Ela contava, ela ia falando sobre os ensinamentos de Jesus e como Jesus cuidava das pessoas, das passagens de Jesus na terra, e aquilo aliviava muito os leprosos. Maria, então, se contamina com lepra. Ela, então, né, pega a hanseníase. E, né, fica muito fraca, numa situação muito difícil, até que ela venha desencarnar. Quando ela desencarna, ela se assusta, porque com quem que ela dá de frente? Com Jesus Cristo. Jesus diz para ela, né, estende as mãos e fala para ela assim: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então, Maria de Magdala é um grande exemplo para nós de que Jesus pediu que ela entrasse pela porta estreita. Ela estava enveredada pelas portas largas do mundo, as portas da perdição. Mas ela desperta ainda encarnada e passa por um processo de reforma íntima muito grande, de mudança, de renúncia, de luta íntima, trabalha no bem, né? Renuncia todos os prazeres transitórios, como ela disse que ia renunciar, e ela renunciou, né? E ela passa pela porta estreita. Ela cumpre, então, com os deveres que ela ainda não tinha cumprido, né? Com os deveres para com Deus, para com o próximo e para com ela mesma. Que Deus possa nos iluminar para que possamos despertar o quanto antes. Que a gente possa compreender que não dá mais para ficar perdendo tempo aqui na Terra, em hipótese alguma. E que a gente possa despertar e lutar, né? Viver é saber se sacrificar. É se sacrificar em nome de Jesus para que a gente possa passar, então, pela porta estreita. Muita paz.